Seja bem-vindo ao canal Nutrição Esportiva e Saúde. No vídeo de hoje vamos desmascarar de uma vez por todas os maiores mitos sobre a suplementação de creatina. Você já ouviu falar que a creatina causa queda de cabelo, prejudica os rins ou que é um tipo de esteroide anabolizante? Se você busca a verdade científica, este é o lugar certo. Vamos apresentar as conclusões de uma equipe internacional de pesquisadores que revisou mais de 500 estudos para responder às dúvidas mais comuns sobre esse suplemento. Nessa análise, você vai descobrir se a creatina realmente causa retenção de líquidos ou ganho de gordura corporal, os benefícios reais para idosos e mulheres em diferentes fases da vida, a segurança do uso por crianças e adolescentes praticantes de esportes e se você realmente precisa fazer a famosa fase de saturação. Prepare-se para entender por que a creatina monoidratada continua sendo a escolha padrão ouro da ciência e como ela pode beneficiar não apenas atletas de força, mas também a saúde do cérebro e a recuperação de lesões. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização baseada em evidências. Vamos aos fatos. Olha, o que é fascinante aqui é o escopo gigantesco desse material que a gente tem em mãos hoje. Com certeza, é massivo. Demais. Estamos lidando com um posicionamento oficial da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Para quem nos ouve ter uma ideia, uma verdadeira força-tarefa de pesquisadores renomados passou um pente fino em mais de 500 mil de artigos científicos revisados por pares. É um trabalho de garimpo enorme. Exato. E a nossa missão nesta discussão de hoje é muito clara. A gente precisa separar aquele pânico anedótico, os famosos ouvi dizer que rolam nos vestiários, da biologia molecular e da ciência rigorosa, né? E seguindo a ordem do estudo, faz todo sentido começar pelo receio número 1, o medo de ficar com o corpo esteticamente inchado. Nossa, sim, é impressionante como a ideia de retenção de líquidos assombra o pessoal que busca definição muscular. É um medo muito presente. Significa acordar no dia seguinte com o rosto redondo, sabe? Com aquele aspecto de quem comeu uma refeição super pesada e cheia de sódio. Pois é. Mas lendo os dados dessa revisão, a fisiologia por trás da hidratação parece funcionar de uma maneira completamente diferente, né? Totalmente diferente. A creatina é, por natureza, uma substância osmoticamente ativa. Isso significa que, onde ela vai, a água vai atrás. Como um ímã para a água. Exatamente como um ímã. No entanto, o detalhe crucial que escapa ao senso comum é o destino final dessa água, sabe? Quando o composto entra na célula muscular, impulsionado pelas bombas de sódio do nosso organismo, ele puxa a água para dentro dessa célula. A gente chama isso de hidratação intracelular. Entendi. O inchaço indesejado que as pessoas temem acontece no espaço extracelular, ou seja, aquela água que fica retida debaixo da pele, fora dos músculos. A suplementação não altera a água corporal total de forma desproporcional a longo prazo. Certo. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso melhor para quem está acompanhando. Seria, como encher uma bexiga de água? Boa analogia. A estrutura da bexiga, que seria a nossa fibra muscular, ela fica mais preenchida, né? Fica densa e firme por dentro. Não é como se a bexiga estivesse solta e mergulhada dentro de um balde de água, que seria aquela camada flácida por fora da pele. Essa é uma excelente forma de visualizar. A hidratação ocorre de dentro para fora. E se conectarmos isso ao cenário geral do crescimento muscular, essa água intracelular extra não é só um mero efeito colateral indesejado. Ela tem uma função. Com certeza. Na verdade, ela atua como um sinalizador mecânico vital. A célula percebe essa expansão em seu volume e interpreta isso como um estado anabólico favorável. Olha só! O corpo entende o seguinte: estamos bem hidratados e com a energia de sobra, então é um ambiente seguro para iniciar a síntese de novas proteínas, ou seja, crescimento muscular. Certo, vamos desvendar isso um pouco mais, porque se ela sinaliza o crescimento muscular, é fácil entender como o pessoal acaba fazendo umas associações bem perigosas, né? Sim, o salto lógico. Isso, existe um salto lógico muito comum em que indivíduos ouvem falar sobre ganho de massa e imediatamente associam a substância a drogas ilícitas. Chega a ser irônico,
Mas muita gente realmente questiona se não se trata de um esteroide anabolizante disfarçado. É um salto enorme e quimicamente incorreto. O que é fascinante sobre essa confusão é que ela ignora completamente a biologia básica do nosso corpo. Esteroides anabolizantes são hormônios sintéticos, Uhum. geralmente versões laboratoriais da testosterona. Eles são drogas controladas que entram na corrente sanguínea, se ligam a receptores específicos e alteram diretamente a expressão genética para forçar o crescimento do músculo. Tem efeitos colaterais sistêmicos complexos e perigosos. Mexem com o sistema todo. Exato. A creatina, por sua vez, não tem nenhuma relação com hormônios. Zero. Ela é simplesmente uma combinação natural de 3 aminoácidos: arginina, glicina e metionina. Ou seja, componentes que formam as proteínas que a gente já come no dia a dia é algo que o próprio corpo humano já fabrica lá no fígado e nos rins. Isso mesmo. Além de estar presente em um bife normal ou num filé de peixe, o mecanismo de ação não é hormonal, é puramente energético. É tipo dar mais combustível para a bateria da célula. O famoso ATP. Isso, o ATP, para que o músculo consiga realizar mais contrações antes de chegar na fadiga. Brilhante. A função é reciclar a energia rapidamente durante um esforço muito intenso. E já que a gente mencionou o fígado e os rins na produção natural desse composto, isso nos leva diretamente ao próximo grande pânico que precisava ser desmentido pela força-tarefa de pesquisadores. Certo, vamos desvendar isso. O famoso mito dos rins. Esse é um clássico. Um clássico que não quer morrer. Há histórias incontáveis de frascos jogados no lixo por familiares que ficam morrendo de preocupação com os rins de quem treina. Lendo o material, eu fiquei super surpresa ao descobrir que todo esse terror global começou por causa de um único estudo de caso, lá no final dos anos 90, em 1998 para ser exata. É impressionante. Como que um único caso gerou tanto caos na indústria, hein? Pois é, aquele caso de 98 é um exemplo de manual sobre como a falta de contexto cria desinformação médica. O relato focava em um jovem que suplementava, mas omitia no título ou no entendimento do público que ele já sofria de uma doença renal crônica severa. Ele já era doente antes. Sim, há 8 anos ele já tinha doença pré-existente. Além disso, ele tomava uma carga pesada de medicamentos imunossupressores. O declínio na função renal dele foi atribuído à suplementação por um erro de interpretação de um marcador sanguíneo muito específico, e aqui entra a confusão fonética entre creatina e creatinina. Nomes muito parecidos, causando estragos na interpretação, né? A gente precisa separar bem esses dois conceitos para que fique claro. Pelo que eu entendi do estudo, a creatina é o que está lá no músculo gerando energia. E a creatinina é apenas o que sobra, o lixo metabólico depois que essa energia gasta, certo? Correto. A creatina é o subproduto. O ciclo natural do corpo é degradar a creatina do músculo e lançar a creatinina no sangue para que os rins filtrem e eliminem na urina. Uhum. Na medicina tradicional, médicos usam o nível de creatinina no sangue como um alerta de emergência. Se está acumulando no sangue, a lógica básica é que os rins não estão filtrando direito. O problema é que, quando há suplementação, ou quando a pessoa tem uma massa muscular muito acima da média, o corpo naturalmente gera mais creatinina todos os dias. Ah, então é uma questão de volume de entrada e não de falha na saída do filtro. É tipo, como monitorar o trânsito de uma rodovia muito movimentada. Gostei. Como seria isso? Se de repente passam muitos carros, alguém que está observando lá de longe pode achar que houve um acidente ou um bloqueio que está reduzindo o fluxo da via, né? Mas, na verdade, a cidade inteira apenas resolveu ir para um grande evento no mesmo horário. Tem mais carros na rua, sim, mas a via está funcionando perfeitamente. O exame de sangue acusa alta creatinina apenas porque há mais combustível sendo processado nos músculos, não porque o filtro do rim quebrou. Uma analogia perfeita. O filtro está intacto. E o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva é categórico após revisar os dados. Mais de 2 décadas de ensaios clínicos não encontraram um único caso de dano renal em indivíduos saudáveis, nas dosagens recomendadas. A segurança metabólica é incrivelmente robusta.
Ufa, os rins estão Não salvos. salvos. E essa mesma necessidade de olhar para a origem dos mitos nos leva a outro temor muito comum, desta vez no campo da estética capilar, o temido pânico da calvície. Essa é uma conversa que surge todo dia nos vestiários. A ideia de que levantar mais peso no supino e tomar o pozinho vai custar o cabelo da cabeça assusta muito o marombeiro. Assusta mesmo. E mais uma vez, a culpa parece recair sobre um estudo isolado, desta vez feito com jogadores de rugby lá na África do Sul em 2009. Sim, o infame estudo do rugby. Os pesquisadores sul-africanos observaram um grupo de atletas durante algumas semanas e notaram um aumento nos níveis de um hormônio chamado DHT, a dihidrotestosterona. Que tem relação com o cabelo. Exato. Como o DHT é um metabólito da testosterona conhecido por se ligar aos folículos capilares e causar o afinamento dos fios em quem já tem predisposição genética, a internet rapidamente criou uma equação simples. Suplemento igual ao aumento de DHT, que é igual a ficar careca. Mas a ciência não funciona com equações baseadas em suposições soltas de internet, não é? O que a leitura profunda do documento revela sobre as falhas dessa conclusão super precipitada? O que é fascinante aqui são as grandes omissões nessa narrativa popular. Primeiro, o estudo sul-africano nunca relatou, em momento algum, a grande revoltota essa, nunca relataram perda de cabelo entre os jogadores. Ninguém ficou careca no estudo. Ninguém. Segundo, embora o DHT tenha subido estatisticamente em relação à linha de base daqueles atletas, os níveis permaneceram perfeitamente dentro dos limites clínicos normais. Não houve um pico patológico fora do padrão humano. Entendi, só oscilou um pouco. Sim. E o fator mais demolidor de todos na ciência rigorosa, um resultado só é válido se puder ser replicado por outros, certo? Com certeza. Nos 12 estudos clínicos independentes realizados nos anos seguintes, investigando testosterona livre e total, nenhum conseguiu reproduzir esse tal aumento de DHT. Nunca foi replicado. É impressionante como um boato ganha vida própria e ignora uma dúzia de estudos que provam o contrário. Bom, falando nesses jogadores de rugby e na intensidade do esporte, há uma transição natural para outro medo relacionado ao esforço físico extremo. Voltando àquela questão da retenção de água que a gente discutiu no início, existe um paradoxo que as pessoas levantam. Qual paradoxo? Dizem que a substância retém líquidos, como a gente falou da bexiga, mas ao mesmo tempo espalham que causa desidratação e cãibras severas. É no mínimo contraditório, né? Reter e desidratar ao mesmo tempo. É muito contraditório. E essa contradição nasce de uma teoria que até parecia fazer sentido no papel, mas falhou miseravelmente no mundo real. Nos anos 2000, até instituições sérias chegaram a sugerir cautela. A lógica teórica era: se a molécula aprisionar água lá dentro das células musculares, sobraria menos água livre circulando no plasma do sangue para produzir suor. Para regular a temperatura do corpo, né? Isso, durante o exercício no calor. É uma lógica compreensível até. Se o cobertor é curto, a gente cobre a célula e descobre a refrigeração do corpo. Mas quando isso foi testado lá no campo, na prática, o que os pesquisadores encontraram de fato? Os resultados foram diametralmente opostos à teoria. O documento destaca um estudo massivo observando os jogadores de futebol americano universitário, o pessoal da liga da NCAA. Treino pesado, muito pesado. Estamos falando de caras de mais de 100 quilos, treinando com equipamento completo, debaixo do sol de verão, em condições super extremas de calor e umidade. E os dados mostraram que os atletas suplementados apresentaram, na verdade, menos episódios de cãibras. Menos. Menos desidratação grave, menos exaustão por calor e até uma taxa menor de lesões musculares em comparação à galera que só tomou o placebo. Nossa, isso muda completamente o jogo. Aquela hidratação intracelular, o efeito da bexiga cheia de água, funciona, na verdade, como um escudo térmico, então. Exatamente um escudo. É uma reserva de proteção para a fibra muscular quando ela está sob um estresse máximo. E já que o assunto tocou em jovens atletas universitários treinando pesado, isso inevitavelmente levanta a dúvida de muitos pais sobre a segurança do uso por adolescentes ou até crianças praticantes de esportes. Essa é uma das áreas mais gratificantes da pesquisa atual. A Agência Reguladora dos Estados Unidos, o FDA, até classificou a creatina na categoria GRAS, que significa
geralmente reconhecida como segura. E isso vale para qualquer idade. Sim, e se conectarmos isso ao cenário clínico amplo, as descobertas vão muito além do esporte escolar. A documentação robusta sobre o uso pediátrico no tratamento de distrofias musculares, ajudando crianças a manterem a função celular e a força por muito mais tempo. Que incrível! E lendo os detalhes da revisão, a aplicação neurológica em jovens me deixou muito impressionada, especialmente no contexto da recuperação de lesões cerebrais traumáticas, concussões, que infelizmente são um risco real em esportes de contato nas escolas, como judô ou o próprio futebol. Sem dúvida. Uma concussão cria uma crise energética aguda lá no cérebro. As células cerebrais precisam de uma quantidade massiva de ATP, aquela energia que a gente comentou, para consertar os danos e restaurar o equilíbrio iônico depois do impacto. Ao otimizar os estoques energéticos do cérebro antes do jogo, o tecido neurológico ganha uma capacidade de resiliência muito maior. E os marcadores de segurança no fígado e nos rins, nas populações pediátricas, são excelentes. Sabendo que é seguro, que é protetor e ainda ajuda na recuperação, a barreira final para muita gente, especialmente para quem não é atleta de elite, é a velha balança. A temida balança. Existe um medo persistente de que usar esse suplemento vai arruinar a dieta e causar ganho de gordura corporal. Parece haver uma confusão clássica entre ganhar peso total na balança e ganhar tecido adiposo de fato. É o erro clássico de focar apenas no número bruto da balança de banheiro. A balança não sabe diferenciar osso, água, músculo ou gordura. Como já vimos, nos primeiros dias de uso, a hidratação da célula pode sim adicionar 1 ou 2 quilos no peso total. Só de água? Só de água. Mas quando os cientistas usam equipamentos de alta precisão para analisar a composição corporal fina, a história muda. Meta-análises recentes, englobando inclusive adultos com mais de 50 anos, revelam que a suplementação, quando aliada ao treino de força, na verdade promove a redução da massa gorda. Peraí, então os grupos suplementados perdem mais gordura do que quem não toma nada? Precisamente. Em média, eles chegam a perder cerca de meio quilo a mais de massa gorda em comparação aos grupos que tomaram placebo. Mas como isso funciona? Calórico total superior ao longo de toda a semana. E claro, o aumento da massa magra acelera o metabolismo de repouso. Com todos esses benefícios validados, surge a questão prática de como o nosso público deve consumir. Porque existe uma tradição quase sagrada nas academias de que é obrigatório fazer a tal da fase de saturação, né? Ah, a famosa saturação. Ingerir 20 gramas por dia divididos em umas 4 doses de 5 gramas ao longo de uma semana inteira, antes de cair para a dose de manutenção normal. Essa agressividade inicial do loading é realmente necessária, baseada nessa revisão de 500 estudos? A resposta curta é não. Não é obrigatória. A fase de saturação é apenas um atalho, um mecanismo para acelerar o processo. Se alguém optar por ingerir apenas a dose menor de manutenção, ali entre 3 a 5 gramas desde o primeiríssimo dia, a musculatura vai alcançar exatamente o mesmo nível máximo de armazenamento. Sem diferença no final das contas. A única diferença é o tempo. Em vez de saturar o músculo em 5 ou 7 dias com a dose alta, os estoques atingem o pico em cerca de 28 dias com a dose baixa. É, tipo como decidir encher uma piscina, sabe? É possível abrir 4 mangueiras simultaneamente e encher o tanque super rápido. Ou a gente pode deixar só uma mangueira ligada e aguardar mais alguns dias. O resultado final, que é a piscina completamente cheia até a borda, vai ser idêntico. Uma comparação perfeita. Para um atleta profissional que tem uma competição decisiva em menos de 30 dias, acelerar as coisas com a saturação faz todo sentido estratégico. Porém, para a imensa maioria das pessoas normais, começar direto na dose menor é mais do que suficiente e tem uma vantagem extra enorme. Qual seria? Evita um problema bem chato. Doses muito altas, como 20 gramas diários, frequentemente sobrecarregam a capacidade de absorção do intestino. Isso pode causar desconfortos gástricos, náuseas e até a temida diarreia osmótica. Melhor evitar abrir as 4 mangueiras, então, se não tem pressa. E aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente tira o foco das academias,
Nós mencionamos rapidamente os adultos acima de 50 anos, agora há pouco, mas o documento aprofunda os benefícios para a terceira idade de uma forma que leva a discussão totalmente para a geriatria e para a qualidade de vida. E esse é possivelmente o avanço mais vital na medicina preventiva moderna. O envelhecimento natural é acompanhado pela sarcopenia. Que é a perda de um músculo, né? Isso, a perda crônica e progressiva da massa, da força e da função do músculo. É a sarcopenia que transforma o ato simples de levantar de uma poltrona ou de carregar as sacolas de supermercado em um desafio perigoso, aumentando drasticamente o risco de quedas em idosos. E pelo que o painel de especialistas relata no artigo, não estamos falando apenas de preservar os músculos. O tecido muscular forte exerce uma tensão natural sobre os ossos, o que nos leva à questão da densidade mineral óssea. Exatamente. Músculos mais fortes puxam os ossos com mais vigor durante qualquer movimento. E esse estresse mecânico estimula a calcificação óssea, o que é maravilhoso para combater a osteoporose. O suplemento fornece aos idosos o vigor biológico necessário para que eles consigam realizar os exercícios de resistência com qualidade real. É uma cascata de eventos positivos que resulta na manutenção da independência física na velhice. Uma verdadeira revolução para a longevidade. E essa versatilidade fantástica nos leva a repensar quem deve usar o produto no mundo dos esportes. Historicamente, parecia que era algo exclusivo para levantadores de peso, camisistas ou velocistas, a galera de esporte de explosão curta. Como ficam os maratonistas, ciclistas e os praticantes de esportes mistos no campo? Uma ótima pergunta. Embora os picos de energia anaeróbia sejam a especialidade primária da molécula, os atletas de endurância, os maratonistas e ciclistas, eles colhem benefícios enormes na preservação e na recuperação. Como funciona para eles? O documento mostra que ter estoques otimizados ajuda a poupar o glicogênio muscular, que é o combustível de longo prazo do corpo, atrasando aquela sensação de fadiga total. Além disso, a redução na inflamação das células e nos marcadores de dano do músculo depois de uma prova exaustiva é clinicamente super significativa. E não podemos esquecer da neuroproteção para atletas de esportes de campo, como a gente falou das concussões. Com certeza. Lutadores de MMA, jogadores de futebol, esportes onde o impacto é uma certeza, não uma possibilidade. Proteger o cérebro com uma reserva de energia extra deveria ser prioridade nessas modalidades. Melhor até a hiperidratação para quem joga sob o sol. Agora, explorando as diferentes demografias, tem um ponto crítico na revisão sobre o qual raramente se fala na mídia. As propagandas das últimas décadas sempre focaram no homem supermusculoso. O impacto e o metabolismo na fisiologia feminina são idênticos aos dos homens? Não são idênticos e esse viés histórico do marketing focando só em homens acabou escondendo uma complexidade biológica fascinante para a ciência. Quais são as diferenças práticas? As mulheres processam a creatina de forma diferente, porque possuem oscilações hormonais muito significativas. O estrogênio e a progesterona afetam diretamente as enzimas responsáveis pela produção natural de creatina no corpo feminino. Ah, então a produção oscila junto com o ciclo? Exatamente. Em certas fases do ciclo menstrual ou de forma ainda mais dramática durante a menopausa, quando o estrogênio simplesmente despenca, a síntese natural de creatina pela mulher cai vertiginosamente. O que torna a suplementação externa não apenas um bônus de estética, mas um verdadeiro resgate energético estrutural para as mulheres nessas fases. O material cita até dados sobre a gravidez, apontando que níveis maternos adequados são fundamentais para oferecer neuroproteção ao cérebro do feto contra privações de oxigênio no momento do parto. Isso é de uma importância imensurável. E é também um impacto forte na saúde mental, né? A intersecção com a psiquiatria é uma das fronteiras mais promissoras de toda essa pesquisa. Mulheres, por características fisiológicas puras, tendem a apresentar concentrações naturalmente menores da substância no lobo frontal do cérebro. E isso afeta o humor. Afeta. Estudos demonstraram que, em casos de depressão resistente, onde frequentemente se observa uma disfunção nas mitocôndrias e um déficit de energia crônico nas células do cérebro, a adição do suplemento aos tratamentos tradicionais de terapia criou uma resposta de alívio dos sintomas da depressão muito mais rápida. Muito mais robusta. Sim,
É o conceito de bioenergética cerebral aplicada diretamente à saúde mental. É impressionante pensar que um simples pó branco, que outrora era restrito a potes super chamativos lá no fundo das academias, tem um impacto tão poderoso e direto na química do cérebro. O que nos traz ao último desafio detalhado no estudo. Qual pote escolher no meio de tantas opções? É um campo minado. A indústria de suplementos ama inventar moda. A gente vê versões super caras em cápsulas, fórmulas líquidas, efervescentes, cloridratos, nitratos, todas prometendo ser a nova evolução e, claro, cobrando absurdamente mais caro por isso. A ciência é implacável e unânime nesse quesito da escolha. A velha, barata e tradicional creatina monoidratada em pó reina absoluta no mercado. Ela é a versão utilizada em praticamente 99% de todos os ensaios clínicos existentes. A taxa de absorção celular dela no nosso corpo beira os 100% e ela é extremamente estável nas prateleiras. Então as versões caras não entregam mais resultado? O problema com muitas das alternativas modernas, como o etiléster ou essas formulações líquidas prontas para bebê, é a instabilidade molecular. Os testes demonstram que grande parte dessas versões premium se degrada lá no ambiente ácido do estômago, transformando-se na inútil creatinina antes mesmo de alcançar a corrente sanguínea para fazer qualquer efeito. Ou seja, a pessoa paga o dobro ou o triplo do preço na loja para consumir um produto que já chega degradado e ineficaz no sangue. Mas a revisão levanta uma bandeira de alerta crucial, mesmo sendo a monoidratada. Tem a questão da pureza durante a fabricação. Sem dúvida. O processo de síntese industrial importa profundamente. O relatório faz uma menção específica à fabricação alemã, que frequentemente é referência ouro em pureza e livre de contaminantes perigosos. Quando não é bem feito, o que acontece? Como a dicianodiamida, que pode ocorrer nessas reações químicas amadoras. Nenhum ser humano deveria ingerir contaminantes industriais todos os dias, por isso buscar fabricantes com selos de pureza testados é algo inegociável para a saúde. É o famoso barato que sai muito caro para a saúde, né? Com certeza. Se conectarmos todos esses pontos que abordamos a partir dessa colossal revisão de 500 estudos, o panorama final é deslumbrante. É uma mudança de era. Uma substância que passou 30 anos estigmatizada, vítima de desinformação sobre inchaço falso, falência renal que não existe e calvície ilusória, ela foi absolvida por completo e elevada a um patamar clínico único. Deixou de ser apenas o suplemento de fisiculturista para se firmar como um pilar de saúde global, sabe? Amparando desde a gestação e o combate à depressão nas mulheres, até a manutenção dos ossos na menopausa, a preservação muscular na terceira idade e a sobrevivência neuronal pós-trauma. É algo seguro, incrivelmente acessível e, acima de tudo, provado pela ciência. É uma mudança de paradigma completa na nossa percepção. E isso tudo nos deixa um pensamento final quase provocativo para a gente refletir enquanto a ciência continua a avançar. Se sabemos com tanta clareza que o cérebro em crise energética suga essa substância para se proteger contra a privação de oxigênio no nascimento e para reparar os danos mecânicos em concussões esportivas terríveis, qual será exatamente o papel dela nas próximas décadas na prevenção daquelas doenças neurodegenerativas implacáveis, como Alzheimer ou Parkinson? O foco no cérebro é, sem dúvida, a próxima grande e inexplorada fronteira da ciência. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva.